Paula é aluna da rede pública de ensino. Está cursando o magistério e se vê desmotivada com as políticas públicas e os rumos que a educação vem tomando. Como futura educadora, ela se preocupa com a educação de qualidade e mais justa. Mas o que acontece com a prática educativa contemporânea? Vamos juntos com a Paula entender um pouco mais sobre a filosofia educacional ao longo do tempo. Vivemos em uma sociedade em constante transformação, na qual o capital e o consumo são os parâmetros a serem seguidos. A instituição educacional, que também está inserida neste contexto, precisa lutar para estimular a reflexão, o pensamento filosófico, a liberdade de pensar e decidir de forma consciente, levando em consideração os aspectos individual e coletivo. Aspectos como estes estão intimamente relacionados à filosofia da educação. Mas como a filosofia poderia explicar as transformações ocorridas entre os indivíduos e suas relações? Sendo a filosofia uma ciência que se ocupa com a interpretação do conhecimento e das práticas humanas, a área da educação é um dos seus focos de estudo constante. A filosofia, como uma área de conhecimento racional e sistemática, teve origem na Grécia Antiga, resultado de uma intensa mudança de pensamento no período do século VI a.C. Sócrates se destaca como um filósofo de grande importância devido à forma como compreendia a atividade de filosofar e as inovações na compreensão. Observe que educação e filosofia sempre estiveram próximas, ligadas por uma intenção de conhecer melhor o humano e suas relações. Para que isso ocorra, todos nós podemos e devemos filosofar, ou seja, fazer reflexões diárias acerca do cotidiano. É o ato de filosofar que permite ao ser humano perceber outras dimensões, além daquelas que se encontra mergulhado todos os dias, de forma mecânica. A filosofia, ao olhar para a educação, contribui à medida que pensa e estuda o homem como pessoa situada no contexto social. Essa visão de totalidade é fundamental para o filósofo e também para educadores e educandos. A filosofia possibilita reflexões sobre o processo educacional. A educação precisa de compreensão e criticidade, e a filosofia é esse fio condutor. É preciso preparar os alunos para questionar a realidade, problematizar o contexto no qual estão inseridos e pensar por si próprios. John Dewey foi um filósofo que via a educação como uma área fértil para a filosofia. Para ele, os educadores possuíam a responsabilidade de utilizar este campo de conhecimento para promover modificações nos indivíduos e incentivar a construção de uma sociedade mais democrática. A educação, no decorrer da história, sempre esteve em busca de formar, transmitir competências, saberes e valores. Hoje, a educação se tornou a responsável por preparar os indivíduos com saberes e competências fundamentais para a formação do cidadão que a sociedade atual necessita, sob o olhar do mercado. Para que o saber, de forma crítica, livre e consciente, não fique somente nas mãos dos que detêm o poder, é necessário questionar, pensar e refletir. Você vê como a filosofia só tem a contribuir no processo de ensino e aprendizagem? A importância da filosofia enquanto disciplina nas políticas educacionais continua ocupando lugar de pouco destaque. Pensar na formação continuada, nas condições de trabalho e na remuneração dos profissionais da educação só acontecerá, na prática, a partir da compreensão do contexto social e econômico e de profundas reflexões. Assim, poderemos pensar em transformações significativas e sustentáveis na educação de qualidade. Diante disso, Paula pôde entender que tem muito a contribuir com a educação do país, visto que se identifica com a prática educativa associada ao pensamento filosófico.